Quando você se apresenta em algum lugar, aquele negócio de começo de ano, né? Chega na sala, vamos se apresentar, cada um se apresenta aí, ou chega numa reunião que você não conhece o pessoal, vamos apresentar. Fala alguma característica sua, fala alguma coisa que você goste. O que você fala? Quais as qualificações você destaca? Escolaridade, profissão, família, personalidade, hobbies. Isso tudo onde entra a sua fé? Você assume sua identidade como seguidor de Jesus? Como igreja de Deus? Você se porta como tal? No texto de hoje, Paulo fala da sua preocupação que a igreja de Éfeso se apresente como a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, são só 3 versículos, verso 14 a 16. Então 1 Timóteo capítulo 3, a 16. Então o apóstolo, ao escrever a Timóteo, ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nosso Deus, ensina-nos a contemplar a Jesus como a tua igreja deve contemplá-la, como Senhor da nossa vida, como Senhor do universo, aquele que está acima de todas as coisas e que deve ser o centro de nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a sermos igreja do Deus vivo. Fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta: você é da igreja ou você é a igreja? Você é da igreja ou você é a igreja? Como igreja, nós precisamos definir a nossa identidade e a nossa finalidade. Se você respondeu aí que você é a igreja, então todos vocês que responderam isso têm uma mesma identidade, têm uma mesma finalidade. Senão nós somos igrejas aqui, não é mesmo? Se cada um tem um propósito, tem um fim, então nós não somos a igreja. Nós precisamos de identidade e finalidade bem definidas. Quem somos? Nossa identidade. Vamos falar um pouquinho inicialmente sobre isso, especialmente aí os versículos iniciais, o versículo inicial, versículos 14 e 15. No 15, a ênfase parece estar no proceder. Ele diz:
Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Mas eu pergunto, o que você faz define quem você é? Ou o que você é define o que você faz? Minha resposta: o nosso proceder revela quem nós somos e não determina quem nós somos. Isto é, um coração transformado muda comportamentos. Mas a mudança de comportamento não necessariamente implica num coração transformado. Aqui é quase que um contraste entre como nós vemos o Velho Testamento e como nós vemos o Novo Testamento. No princípio, no Velho Testamento, a ênfase estava no comportamento. Por isso os mandamentos. Por isso as ordens de como proceder ou como fazer. Já no Novo Testamento, a ênfase está na mudança de coração, de atitude, de motivação. Por isso, eu creio que é a mudança de coração, da transformação interior, que vai fazer com que o seu comportamento seja alterado da forma correta. Muitos ainda insistem em transformar o seu comportamento exterior, achando que isso vai beneficiar, vai mudá-lo. Não vai. Deixe-se transformar pelo Evangelho, ou como ele diz aí, pelo mistério da piedade. E aí sim, você terá um comportamento transformado. Eu lembro daquela historinha do garotinho lá, que o pai manda ficar de pé para fazer oração, mas ele estava com raiva, ele fala, não vou ficar. Aí ele fala, se você não ficar, você vai apanhar. Tá bom, eu estou de pé, mas no coração eu estou sentado. É mais ou menos isso, gente. A gente muda o comportamento exterior, mas não muda o coração. Tá bom, eu faço porque tem que fazer, mas eu não quero. Eu não fui transformado. Só mudei meu comportamento para ser aceito, para ser recebido, mas eu não fui transformado. Minha vida não mudou. Quem somos? Qual a nossa identidade? Para que o procedimento mude, eu preciso confirmar a minha nova identidade. E ele chama aqui de casa de Deus. Habitação de Deus. Nós, igreja de Jesus, somos habitação de Deus. Se há algo que nos dá dignidade hoje, é que Deus habita em nós, filhos de Deus. Tem uma música que a gente parou de cantar aqui há algum tempo, eu vou ver se eu lembro ela agora, né? Que diz mais ou menos assim, diz o quê, hein? Bom, é mais ou menos a ideia de eu estou feliz porque Deus habita em você. Você é alguém bom, você é alguém não sei o quê, porque Deus habita em você. Esqueci a letra. Mas a ideia é toda essa. Imagine cantando isso num grupo de pessoas onde alguns não são crentes, né? Seu valor é que Deus habita em você, né? Você tem valor porque Deus habita em você. Cantando isso num grupo de pessoas que alguns não são crentes, não faz sentido. Não faz sentido. Deus habita só naquele que é a igreja de Deus. Deus não habita em qualquer pessoa. A ênfase é a igreja de Deus. Então por isso nós paramos de cantar essa música, porque ela era inconveniente em várias situações, né? Não cabia em algumas situações.
mas nós somos lugar da habitação de Deus. Esse é talvez o nosso grande valor. Qual é sua grande virtude? Deus habita em mim. Isso pode soar arrogante, orgulhoso, ou seja lá o que for, mas é isso, uma verdade que a palavra de Deus nos diz. Deus habita em mim. Agora, é interessante o exemplo que ele usa, ele fala de casa de Deus. E a gente podia olhar isso no sentido de família, ou no sentido de uma edificação, uma construção. Em ambos os casos, não se tem uma família sozinho, embora hoje estão querendo ter, né? Acho que não tem esse gênero ainda, né? Aquele que é mãe, pai e filho ao mesmo tempo, tem já? Talvez tenha, eu não sei. Hoje o pessoal está criando gêneros diversos, né? Talvez já tenha esse. Mas família, pelo menos 2 pessoas. E quando a gente fala em edificação, sempre na Bíblia fala em construção. Tijolos, colunas, alicerce, telhado. Sempre é algo coletivo, é algo que requer mais. Igreja não é uma pessoa só. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja enquanto povo de Deus, enquanto casa de Deus, enquanto família de Deus, enquanto corpo de Cristo. Isso é igreja. É nesse agrupamento, como hoje aqui, nesse culto, que a manifestação de Deus se evidencia, se percebe. Como indivíduos também somos. Mas eu quero olhar primeiro como igreja. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele usa as mesmas figuras que ele usa em Timóteo: família e habitação, casa, edifício. E a ênfase em ambos é: no ajuntamento de vocês, Deus está presente. Deus habita em vocês. E num outro texto, de 1 Coríntios capítulo 6, esse talvez mais conhecido, ele fala que nós somos, também como indivíduos, habitação de Deus. Então, quando você está só, você continua sendo igreja de Deus lá. Aqui há uma manifestação maior, mas lá eu também sou igreja de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Habitação de Deus. Parte da nossa identidade. Nós somos o lugar onde Deus habita. Mas também somos propriedade de Deus. Ele diz lá, voltando para Timóteo, igreja do Deus vivo. Não é igreja batista, presbiteriana, ou seja lá qual for, mas é igreja do Deus vivo. Igreja não é criação humana, é divina.
Mateus 16, 18, quando Jesus fala com Pedro e diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a hora. Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Ele a edificou. Efésios 2, 10 fala que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feitura, criados por ele, feitos por ele. O texto lá dá a ideia de alguém que foi tricotado, foi delicadamente formado. Fomos feitos por ele, como igreja. Somos, portanto, propriedade dele. Talvez você precise ser lembrado, nós precisamos ser lembrados de que não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós temos um proprietário, nós temos um dono, somos igreja do Deus vivo. Você pertence a Deus, você pertence a Cristo. Isso te dá medo ou segurança? Se te dá medo, você precisa conhecer a Cristo e entregar-se a Ele. Se o fato de somos de Cristo, Ele é o meu dono, eu faço o que Ele quer, te dá medo, você precisa conhecê-lo. Você ainda não o conhece. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha feito orações a Ele, talvez você já pertença à igreja, mas acho que você não conhece Cristo ainda. Agora, se te dá segurança o fato de você é de Cristo, você pertence a Ele, então desfrute dessa certeza, viva essa realidade. Você é dele e ninguém pode tirá-lo da sua mão. Isso te dá segurança. Mas tem mais uma coisa aqui. Nós somos habitação de Deus, casa de Deus, nós somos propriedade de Deus, igreja do Deus vivo, e ele fala também que nós somos coluna e baluarte da verdade, isto é, somos guardiões da verdade. Coluna e baluarte, a ideia de aquele que dá a sustentação. Coluna, baluarte, que dá firmeza. Nós somos guardiões da verdade, como igreja de Deus. Cabe à igreja proclamar e lutar pela verdade. Esta verdade, a verdade revelada na palavra de Deus. Como a igreja sustém a verdade? 4 coisas que temos que fazer para suster a verdade. Primeira, proclamando, pregando, anunciando. Esse é o nosso serviço, a nossa missão. Proclamar a verdade do Evangelho, as verdades das Escrituras. Proclamar a verdade de um Deus único, Senhor de tudo. Mas também temos a responsabilidade de suster a verdade, ilustrando essa verdade, através de algumas práticas nossas. A ceia ilustra a verdade do Evangelho. O batismo também ilustra a verdade do Evangelho. Um culto como esse deve ilustrar nossa centralidade em Cristo. A nossa vida, as nossas práticas, os nossos costumes, quando baseados na palavra de Deus, precisam ilustrar Cristo. O que a gente fez aqui com o Caleb, de apresentá-lo aqui, trazendo os pais para se comprometerem diante de Deus, de criá-lo nos caminhos de Deus, ilustra a verdade. Essas são práticas que ilustram a verdade de Deus. Mas também, em terceiro lugar,
precisamos defender a verdade. Como é que a gente defende a verdade? Com a disciplina e o enfrentamento do pecado. A gente não defende a verdade indo para debates, querendo provar que Deus existe. Eu não vejo isso aqui. A gente enfrenta a verdade quando a gente defende a verdade, quando a gente enfrenta o pecado que está na nossa vida, que está na nossa igreja, que está perto de nós. Quando enfrentamos o pecado, aí estamos defendendo a verdade. Não é o pecado que vai prevalecer, não é a minha vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus. Aí eu estou defendendo a verdade. E em quarto lugar, vivenciando essa verdade. Isto é, aplicando essa verdade na vida, tendo atitudes, comportamentos, ações, palavras que expressam essa verdade. As pessoas precisam ver na nossa vida que essa verdade tem poder de transformar. Quando elas veem isso acontecer, talvez muitos dos argumentos que eles usariam contra o Evangelho vão cair por terra, porque eles estão vendo aquilo que eles não creem, mas eles veem agora o poder do Evangelho que transforma vidas. 4 maneiras, então, de sermos guardiões da verdade: proclamando, ilustrando, defendendo e vivenciando essa verdade. E que verdade é essa? E aí o verso 16 do texto que nós lemos, o último verso, que ele chama de o grande mistério da piedade. Qual é o grande mistério da piedade? Ele começa o texto: evidentemente grande é o mistério da piedade. E aí ele cita 6 estrofes, provavelmente de um hino conhecido da época de Paulo, talvez de uma espécie de hino de catecismo, de repetir as verdades básicas do Evangelho. A construção da escrita, os paralelismos entre as linhas, tudo indica que era uma poesia, ou um hino, uma música que era entoada pela igreja primitiva. Agora, que mistério é esse? Segundo o próprio Paulo, esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E ele começa cada uma dessas estrofes, eu gostaria de mencionar com vocês aqui. Primeiro ele começa dizendo: aquele que foi manifestado na carne. Talvez a grande ênfase aqui, a gente cantou isso hoje, pelo menos em duas das músicas. A gente falou que Deus se tornou homem. A gente falou do Natal aqui. Natal é exatamente a encarnação de Deus. O Filho de Deus se tornando homem. O grande milagre do Natal foi esse. O grande milagre do Natal não foi Jesus nascer num curral, não foi nascer na manjedoura, não foi os pastores verem, não foi os anjos aparecerem. O grande milagre do Natal foi Deus se tornar homem. A pré-existência de Cristo está implícita nessa afirmação: aquele que foi manifestado na carne. Ele já existia. Isso está implícito aqui. E a sua encarnação é afirmada no texto. Aquele que foi manifestado na carne se tornou homem. Aquele que sempre existiu se tornou homem. 1 João 1, de 1 a 3, descreve um dos discípulos, o último deles, ao escrever essa carta,
ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A manifestação de Jesus foi real. Homens o tocaram, viveram com ele, comeram juntos, estiveram com ele. João diz isso aqui, ele faz questão de começar a sua última carta assim: nós estivemos com ele, o pegamos. Quando João escreveu, já era por volta do ano 95 da era cristã, era o último dos apóstolos, o último que tinha convivido com Cristo. Então ele faz questão de dizer: eu estive com ele, eu toquei nele. Ele é real. Eu não estou falando de uma imaginação. Eu estive com ele. Ele se tornou homem. Deus eterno se tornou homem. Esteve aqui conosco. E aquele que tem a vida eterna, tem a ele. Em segundo lugar no texto, ele fala: foi justificado em espírito. A segunda estrofe do hino lá de Timóteo 3. Justificado em espírito. Há um contraste aqui, o primeiro fala de carne, manifestado na carne, e ele fala agora de justificado em espírito. Uma provável referência aqui à ressurreição de Jesus. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vivificado no Espírito. O crucificado agora é declarado justo ao derrotar a morte. E ele diz mais: justo e justificador. Isso está em Romanos capítulo 3, verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificado em espírito, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o castigo que a lei impunha a todo homem. Ele é justificado em espírito. Finalmente ele fala de contemplado por anjos. Terceira estrofe do nosso hino aí. Aqui é uma referência à glória atribuída a Jesus após a ressurreição e a ascensão, não após a encarnação. E a ideia é, lá em Filipenses, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Contemplado por anjos, na sua ascensão, Jesus recebe toda a glória. Depois ele diz: pregado entre os gentios, é a quarta estrofe do hino que a gente está mencionando, lá de 1 Timóteo. A expansão do Evangelho para todos os povos, todas as etnias. Pregar o Evangelho, sem dúvida, glorifica a Deus. Quando eu estudava ainda no seminário, ontem, né? Tinha uma certa rixazinha lá entre o pessoal que fazia pastoral e os missionários, né? Os que faziam missões.
O pastoral era meio que uma elitezinha, assim, né? Os caras se achavam, né? De vez em quando a gente passava a perna num ou no outro lá, né? Só de raiva. Mas algumas vezes eu tive a oportunidade de dizer, olha, você pode pastorear e ser uma grande bênção de Deus, mas eu tenho um privilégio que você nunca vai ter. Eu vou pregar para outros povos que nunca ouviram o Evangelho. E isso é uma das grandes glórias que eu vou poder apresentar ao meu Deus. Eu vou pregar para outros que não ouviram. Sabe, gente, isso é um privilégio. Ser missionário não é uma vida de sacrifício, é uma vida de privilégio. Você está lá na ponta onde Deus quer que você esteja, alcançando aquelas pessoas. E eu vejo isso como, agradeço a Deus por Ele ter me chamado para estar nessa condição, para fazer esse trabalho. Pregar, sem dúvida, glorifica a Deus. Colossenses 1, não ia ler não, mas vou ler agora. Colossenses 1, 26 a 28. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Mistério que nós temos o privilégio de apresentar àqueles que não conhecem. Quinta estrofe diz: crido no mundo. A absurda mensagem de Jesus crucificado se espalhou por todo o mundo, através de um grupo de discípulos, pobres, incapazes, talvez academicamente, mas um grupo de discípulos escolhidos, treinados e capacitados por Jesus. Isso foi o suficiente para que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo. Apocalipse 7, 9 e 10 mostra o resultado desse esforço glorioso de pregar o Evangelho por todo o mundo. Apocalipse 7, 9 e 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O Cristo crucificado, o Cordeiro, morto, sua mensagem foi espalhada por todo o mundo, para que de todos os povos, tribos, línguas e nações, pessoas o glorificassem. E a última linha dessa estrofe diz: recebido na glória. Agora, desde a ascensão, Jesus foi recebido na glória. Jesus reina ao lado do Pai, em toda a sua glória. Estevão viu isso e declarou isso. Enquanto era apedrejado, ele falou: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus à direita do trono de Deus. Jesus recebe toda a glória porque reina ao lado do Pai. Olhando para a estrofe desse hino
que Paulo menciona em Timóteo, a gente vê 3 paralelismos sendo destacados aí. O primeiro, 2 primeiras linhas: o servo que levou os pecados na cruz, que se tornou homem, carne, foi justificado em sua ressurreição, em espírito eterno. O Cristo ressurreto, segunda estrofe, segundo dupla aí, segundo paralelismo, o Cristo ressurreto é adorado pelos anjos nos céus, e o Cristo ressurreto é pregado entre os homens na terra. E o terceiro paralelismo aí, o Cristo ressurreto é crido em todo o mundo, e ele também é entronizado nos céus. Diante dessa palavra, você é a igreja de Deus? Você é a habitação de Deus? Você é propriedade de Deus? Você é guardião da verdade? Cristo em você é a esperança da glória? Eu quero encerrar com Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele está dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. A gente lembra disso? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que privilégio ser igreja de Deus. Eu espero que você saia daqui hoje na certeza de que você é a igreja de Deus, que Cristo habita em você, que você pertence a Ele, que você defende as suas verdades, você é guardião delas, e que você é responsável por proclamar esse evangelho por onde você for. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio que jamais poderíamos alcançar. Quando a gente pensa em alcançar a salvação, a gente pensa em algo talvez até egoísta. Mas quando a gente pensa no que o Senhor já nos deu, sermos a igreja do Senhor, sermos propriedade tua, sermos teus representantes, guardiões da verdade, ó Deus, como nos sentimos incapazes, mas como nos sentimos privilegiados, Senhor. Ajuda-nos a sermos igreja do Deus vivo, aquele que venceu a morte e que reina para sempre. Que sejamos leais representantes do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e por causa de Jesus. Amém.